Vocês estão bem? Estamos começando mais um H11, a nossa vitamina de fé. Consegue me ver lá naquela câmera? Eu vim aqui exatamente para compartilhar uma palavra com vocês baseada numa história da minha infância. Nós tínhamos 2 cavalos aqui em casa. Tínhamos o Saino e o Alazão. O Saino era um cavalo mansinho demais, minha gente. Olha, nós montávamos no Saino, sem nenhum apetrecho de montaria. Íamos buscar os cavalos no pasto aqui e o Saino a gente montava nele sem medo. Era calmo, era incrível. O Saino parecia entender cada detalhezinho que a gente falava para ele. Para a direita, Saino, e o Saino ia para a direita. Para a esquerda, Saino, e o Saino ia para a esquerda. Não precisava rédea, não precisava cabresto, não precisava nada. No Saino a gente montava mesmo. Mas um dia eu fui buscar o Alazão lá para trás, lá para trás. Depois da ponte ainda, tem uma ponte lá que já mostrei para vocês. Eu fui buscar o Alazão e eu sabia muito bem que o Alazão era inconfiável. Não dava para confiar no Alazão. Disso a gente já sabia. O Alazão disparava, o Alazão me empinava, o Alazão me empacava, o Alazão fazia o que queria. Totalmente ao contrário do Saino. Mas eu resolvi montar no Alazão. E tinha somente o cabresto, nada mais. Nenhum apetrecho de montaria, que desse um pouco mais de segurança talvez. E criancinha, olha, 10, 11 aninhos. E montei no Alazão. O Alazão disparou. Mas ele veio numa velocidade tão grande, minha gente. Num galope. E a velocidade foi se intensificando cada vez mais, cada vez mais. Eu lembro que ele atravessou a ponte numa velocidade incrível e quando fez a curva da ponte, ele aumenta a velocidade. E os galopes do Alazão ficaram assustadores. E nesse trecho aqui, ó, onde há uma reta, a minha preocupação começou a ser esta curva aqui. Olha só, tem uma curva aqui, certo? E então, galopando lá, em cima do Alazão, eu fiquei pensando, meu Deus, a curva, ele vai fazer a curva muito fechada, minha perna vai bater no palanque aqui, ó, eu vou cair, eu vou voar de cima do Alazão. E realmente o Alazão ele veio naquela velocidade sem diminuir e fez a curva de uma forma fechada aqui. A minha perninha de menininho passou aqui raspando nesse palanque e ainda deu tempo de eu pensar assim, ó, ele não vai parar. Ele vai bater no rancho, ele não vai parar. Mas aí, quando chega ali, pertinho do rancho, o Alazão freia e para. Claro, fui me segurando em cima, só tinha um cabrestozinho, né, me segurando. E cheguei ali. E quando desembarquei, quando apeei do Alazão, eu estava tremendo. Imagine só um menininho. Tremendo de medo. Na hora, talvez nem consegui falar com a mãe, me parece que eu esperei passar um pouco. E aí entrei dentro de casa, enfim, tinha ido buscar o Alazão porque nós iríamos trabalhar. O Saino já estava aqui, mas o Alazão não tinha vindo. Sabe, aquele episódio ficou marcado na minha mente. E eu lembro que depois daquele episódio, depois de algumas semanas, sempre pensando naquilo, né? Porque poderia ter caído do cavalo e me ferido gravemente, inclusive aqui, nesta curva. Então vinha para minha mente Isaías 41 e o verso 13.
Você lembra o que diz em Isaías 41:13? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão direita. Naquela época, naquele cavalo louco, galopante, o nosso alazão, que incomodou bastante meu pai. É verdade, o Zaino não, mas o alazão incomodou muito. Mas o Senhor segurou a minha mão. O Senhor me guardou. O Senhor livrou-me de ter caído daquele cavalo aqui na cerca, no palanque ou na ponte, ou mesmo quando estava se aproximando do rancho, eu poderia ter voado longe. Mas a mão do Senhor me segurou. Ele tinha um propósito. Ele me segurou para que pudesse estar aqui hoje com meus cabelos brancos. Olhando para o rancho ali, não vejo mais o meu pai, que já está com o Senhor, não é verdade? E uma história que a gente vai escrevendo na nossa caminhada, uma história de mensagens, uma história de fé. Veja, os propósitos do Senhor nos alcançam. E Ele tem prazer em segurar a nossa mão direita. E Ele diz, não tema, eu ajudarei você. Então acredite, se você está me acompanhando agora, é porque você está vivo, seu coração está batendo. E Deus está dizendo para você hoje, olha, não tema, porque eu ajudarei você. Não importa o que você esteja passando hoje, talvez uma decepção, quem sabe uma decepção por algo que você estava sonhando, imaginando que aconteceria, mas não aconteceu. Algo que você estava desejando tanto. Ei, o Senhor está dizendo, o meu propósito com você ainda não chegou ao fim. A história que eu tenho para você ainda não acabou. Eu estou com você, estou segurando a sua mão direita. Eu vou ajudar você. Então acredite, esses versos estão na palavra de Deus para a gente. Talvez você possa até dizer, Edson Bruno, mas naquele dia você não lembrou deste verso coisa nenhuma. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu posso não ter lembrado naquele momento, mas logo depois daquele episódio, eu me lembrei. Nesta época eu estava estudando a Bíblia. Eu lembro que havia ganho de presente alguns livros de estudo bíblico. Eu já estava estudando a palavra e formando no meu coração uma estrutura de fé, baseado na palavra, crendo que Deus teria algo a mais para a minha vida, crendo que aqui deste lugar simples aqui, da roça, dessas curvas aqui, dessas cercas aqui, eu acreditava que Deus teria sim um plano e que este plano se concretizaria. E eu vejo este plano se concretizando cada dia que passa. Um exemplo disso é estar aqui, fazendo este H11 hoje, relembrando essa história. Uma história de visível ação da mão de Deus, não é verdade? Deus está com sua mão agindo. Este verso está aqui, porque o Senhor está agindo. Agora mesmo Ele está agindo. Veja, a ação de Deus é perfeita. Ele, às vezes, permite alguns sustos, para que a gente possa ter história para contar. História da ação de Deus. Eu poderia muito bem ter passado a minha infância sem esse susto, não é mesmo? Sem esse susto. Mas eu não teria essa história para contar hoje. Eu não estaria aqui compartilhando essa história, que para mim é este o sentimento. Deus me segurou em cima daquele cavalo louco, daquele cavalo disparado. Deus segurou-me lá em cima.
fez com que o cavalo fizesse essa curva, se distanciasse pelo menos alguns centímetros desse palanque e eu permanecesse em cima do alazão. Ei, você não vai cair coisa nenhuma. Deus está sustentando você. Há algo a mais para a sua vida. Então, confiança. E vocês lembram quando eu falo? Bata o pé, vá em frente. Os projetos de Deus estão alcançando você. Não sei qual é a sua profissão. Não sei se você trabalha na lavoura, tem o seu sítio, a sua lavoura, a sua fazenda. Eu não sei se você é professora, professor, um pesquisador, um cientista, não sei. Não vou começar a falar as profissões aqui, eu prometo. Mas uma coisa eu sei. Deus tem projetos para cumprir na sua vida. Os projetos de Deus vão além. A experiência que Deus deseja que você tenha com Ele são experiências gigantes. As experiências que Deus quer que você tenha junto com Ele são experiências que marcarão a sua vida e, consequentemente, marcarão a vida daqueles que estão à sua volta. Não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe dominar pelo sentimento de que você não é ninguém, pelo sentimento de que os planos que você tinha já morreram, se acabaram. Não se deixe dominar por isso. Deus tem planos que vão além. Deus tem planos para cumprir na sua caminhada. A mão de Deus está segurando você. E como finaliza mesmo o verso de Isaías 41 e verso 13? Não tema, eu o ajudarei. Isso aqui é palavra de Deus. Deus está falando para você. Deus está dizendo, não tema, eu o ajudarei. Eu vou orar agora. Eu vou fazer isso. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, meu Deus, por teu cuidado. A tua mão que nos segura, nos dirige, nos orienta, Senhor, obrigado. A tua mão, Senhor, está restaurando a mente. A tua mão, Senhor, está trazendo cura emocional para esta querida que está orando comigo agora e emocionalmente vivendo num descompasso. E este descompasso está atrapalhando a vida desta tua filha. Traz segurança emocional. Traz fortaleza emocional. Obrigado, Pai, porque teus planos vão além. Obrigado, Senhor, porque teus projetos vão além. Obrigado, Senhor, porque através de teu Filho Jesus, a nossa segurança de perdão é perfeita. Não há dúvida. Obrigado por teu perdão. Obrigado pelas oportunidades de recomeço que nos concedes. Muito obrigado, Senhor, por este H11, por esta vitamina de fé. Obrigado porque quando menininho em cima do alazão, tu me guardou nesta curva e nas outras por aí. Senhor, obrigado por tua mão que nos ampara, a tua mão que nos segura firme. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.